Romanos capítulo 3, versículo 21. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, e da qual testemunharam a lei e os profetas. Diga comigo: agora se manifestou a justiça de Deus, e a lei e os profetas testemunham sobre esta justiça de Deus. Foi isso que Jesus fez por nós. Atente-se para o que a Bíblia diz, que agora, referindo-se a Jesus, agora em Cristo, se manifestou a justiça de Deus, que antes de Jesus ninguém conhecia, que antes de Jesus as pessoas não experimentavam, porque fica muito claro na Bíblia, primeiro que Deus é bom, Deus é amor, Deus quer perdoar, Deus quer salvar, Deus quer dar a vida eterna. Quem crê nesse Deus que é perdoador, salvador, que é misericordioso e que nos ama e quer nos dar a vida eterna? Quem crê nesse Deus tão bom e tão cheio de amor? E por outro lado também fica muito claro na Bíblia que este mesmo Deus, Ele é justo, Ele é correto, Ele é santo, e Ele abomina o pecado. A lei e os profetas declaravam fortemente estas verdades. Por um lado, Deus é cheio de amor e quer salvar todo mundo. Por outro lado, este mesmo Deus é justo e se ira contra o pecado. E a lei e os profetas apontavam para esta verdade. Apontavam o desejo de Deus de perdoar, mas a vingança de Deus muito clara em todos os textos da lei e dos profetas. A justiça de Deus e a bondade de Deus. A lei falava sobre o desejo de Deus em perdoar, mostrando desde o primeiro pecado da humanidade, lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, que era necessário o derramamento de sangue para a remissão do pecado do homem. Porque quando Adão e Eva pecaram, rapidamente eles tentaram encobrir a sua nudez, fazendo roupas com folhas que eles encontraram, com folhagens, com plantas. E quando Deus foi confrontar o homem sobre o seu pecado, Deus sacrificou um animal e fez vestes de couro, vestes de peles de animais para o homem, já indicando que era necessário derramamento de sangue para cobrir o pecado do homem pecador. O homem foi em busca de um subterfúgio, de uma folhagem, assim como hoje as pessoas vão em busca de religião para satisfazer a sua carência interior. E Deus disse que não era possível que aquelas folhas cobrissem a nudez do homem, e então peles de animais envolveram o homem. Deus estava dizendo que era necessário sacrifício para que o pecado fosse perdoado. Todo o Antigo Testamento, na lei e nos profetas, fala sobre sacrifícios, sobre o derramamento de sangue de um animal para perdão dos pecados do homem pecador. A lei e os profetas falavam claramente sobre isso. O desejo perdoador de Deus, mas o lado justo e santo do nosso Deus. Ele é justo.
E esse texto de Romanos que nós acabamos de ler, nos mostra que havia um dilema. Como é que esse Deus, tão justo e perfeito, que não podia fazer vistas grossas ao pecado, como é que ele poderia perdoar o homem, a mulher, que estavam tão destruídos por causa do pecado? Porque nós precisamos reconhecer a gravidade do pecado humano. Pecado não é brincadeira e pecado não é coisa pequena. Hoje, parece que até nas igrejas as pessoas não querem mais pensar nem falar em pecado. Sempre há uma desculpa ou um outro nome para aquilo que é pecado. Às vezes as pessoas querem dizer que o problema é da sociedade, é uma cultura, e nós estamos inseridos nessa cultura, e por isso fazemos isso ou aquilo. Às vezes há uma desculpa dizendo que é um problema social, é um problema do governo. Sempre queremos dar uma desculpa ou um pretexto para não assumir a culpa do pecado. Mas, desde os primórdios, o homem tenta se esquivar da culpa do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, o Senhor foi confrontá-los no jardim do Éden e disse: Adão, o que aconteceu, Adão? E imediatamente ele disse: olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes que me induziu a comer desse fruto. Eva, o que você fez, mulher? Senhor, foi a serpente. Sempre alguém quer jogar a culpa no outro. Sempre as pessoas querem se esquivar dos seus pecados. O rei Saul, quando desobedeceu a ordem dada por Deus, e o profeta Samuel foi confrontá-lo, Saul se esquivou dizendo: foi o povo que quis fazer isso. O povo. Não assumem e não reconhecem a gravidade dos seus pecados. Mas uma coisa, irmãos, todos nós temos que confessar: nós somos responsáveis e conscientes dos nossos atos. Nós somos muito conscientes e sabemos claramente quando fazemos algo que não está certo. Porque, como a Bíblia diz no capítulo 2 de Romanos, a nossa consciência nos acusa ou nos defende. Quem aqui tem consciência, levante a mão. A nossa consciência, ela sempre nos revela quando não estamos fazendo ou quando não fizemos o que era certo. Sempre a consciência está lá. Nós somos responsáveis, nós somos conscientes dos nossos pecados. O rei Davi foi um dos poucos homens que não se esquivou dos seus pecados. E eu quero ler com você a confissão de Davi no Salmo 51, para que nós possamos aprender algumas coisas muito importantes sobre o pecado neste salmo. Vamos aprender com Davi como lidar com o pecado. E no Salmo 51, que é a confissão do pecado de Davi, ele lida com essa realidade do pecado de forma muito clara e da maneira que Deus quer que a gente aprenda. Davi tinha cometido um adultério e planejado e mandado executar a morte do marido da mulher com quem ele adulterou. Então Davi adulterou com Batseba e em seguida planejou e mandou executar a morte de Urias, marido de Batseba. Aí o pecado dele foi descoberto. Deus mandou o profeta Natã bater na porta da casa e do palácio de Davi e confrontou o rei. Um profeta
foi confrontar o rei Davi. E quando Davi foi confrontado, ele não disse assim: a culpa é de Batseba, que ficou se mostrando lá na sua sacada. A culpa foi de Urias, que não estava na casa dele. A culpa foi de alguém, a culpa foi da minha mulher, que não estava perto de mim quando eu mais precisei. Davi não deu uma desculpa. Davi assumiu o seu erro. E quando ele vai confessar o seu pecado, é muito profundo. Nós lemos no Salmo 51, Davi confessando o seguinte, leiam comigo, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado. Versículo 3, diga comigo, leia após mim. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Davi confessou, ele disse: Senhor, eu reconheço as minhas transgressões. Essa é a atitude do homem, da mulher de Deus, com relação ao pecado. Versículo 4, Davi confessa: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha o que Davi está dizendo. Ele tinha pecado contra Batseba, contra Urias, contra aquela família. Alguém pode argumentar dizendo: Davi pecou contra a sociedade, contra a instituição familiar. Davi pecou contra aquela família específica. Davi pecou contra o seu próprio corpo, porque ele adulterou. Mas na confissão do seu pecado, Davi diz para Deus o seguinte: Senhor, eu pequei contra ti. Ele não disse assim: eu pequei contra Urias mandando matá-lo. Eu pequei contra aquela família que eu destruí. O que ele diz? Contra ti, Senhor, eu pequei. Irmãos, todo pecado atinge Deus. Todo pecado fere Deus. Todo pecado é uma transgressão contra o nosso Deus. Qualquer pecado, por mais que alguém diga: é algo que não tem repercussão, não vai fazer mal para ninguém, está fazendo mal, e muito mal, para Deus, porque o pecado é contra Deus. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Aí Davi diz no final do verso 4, de modo que é justa a tua sentença. Deus é justo em tudo que Ele faz. A maioria das pessoas ia dizer assim: não, Deus, não é justo que o Senhor faça isso comigo. Eu não mereço. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, ora e diz: Senhor, é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. Deus é justo, e Ele tem razão em nos condenar. Essa é a verdade. Na sua justiça, Deus tem razão em condenar o homem pecador. Em sua justiça e retidão, Deus tem razão em dizer que o homem não tem chance de ir para o céu. Porque Deus é justo. E segundo os seus padrões de justiça e santidade, é impossível que o homem pecador chegue no céu. É a justiça. Mas o seu lado de amor, Ele quer salvar e Ele quer perdoar. Mas Ele não pode negar a sua justiça. Olha que interessante, Isaías 45, 21,
quando o próprio Deus diz que Ele é o Deus justo, mas o Deus que quer salvar. Isaías 45, 21. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Levante a sua mão e diga: o meu Deus é justo, mas é salvador. Fale para quem está do teu lado: meu Deus é justo, mas é o Salvador. Aleluia! Irmãos, ele não podia negar a si mesmo. Então ele não podia simplesmente dizer: olha, homem pecador, eu amo tanto vocês que eu vou passar por cima da minha justiça e vocês vão ser perdoados sem nada em troca. Ele não podia fazer isso. Ele precisava cumprir a sua justiça. Então qual foi a solução para esse problema? Qual foi a solução para esse dilema deste Deus justo poder perdoar e salvar o homem pecador e perdido? Ele enviou o seu Filho unigênito, santo e imaculado, para vir a este mundo como homem, nascer numa manjedoura, viver aqui totalmente humano, na dependência do Espírito Santo. E este homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo, viveu aqui na terra, e não pecou, fez o que agradou ao Pai, e para cumprir a justiça de Deus, ele foi colocado numa cruz, para morrer no meu e no seu lugar, cumprindo a justiça de Deus, que deveria punir o pecado da humanidade. Deus lança esta condenação, esta punição do pecado do homem em seu Filho Jesus Cristo, o homem Jesus, naquela cruz. Deus o condena à morte, Jesus morre naquela cruz, para cumprir a justiça de Deus, e então o justo Filho de Deus morre numa cruz, no lugar do homem e da mulher injustos, pecadores e perdidos, e ele estabelece a justiça de Deus, morrendo na cruz para perdoar os pecados daquele que crê no seu sacrifício poderoso naquela cruz tão rude. Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Quem já leu a passagem bíblica que fala sobre o batismo de Jesus? Jesus foi batizado com quase 30 anos de idade. E falando em batismo, sexta-feira o que vai ter, irmãos? Batismo nas águas. Alguém aqui ainda não é batizado? Quem não é batizado, sexta-feira é o seu dia. Venha para a igreja, vai ser festa no céu, porque você vai aceitar o plano eterno de Deus, descendo as águas do santo batismo. Quando Jesus entrou na água do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, o profeta João Batista, que veio ao mundo para preparar o caminho do Senhor Jesus, ele viu Jesus se aproximando, ele viu o céu aberto, ele viu o Espírito Santo permanecendo sobre Jesus, ele reconheceu: este é o Filho de Deus, é ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele, o Salvador, para quem eu fui enviado antes a preparar o seu caminho. É ele, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, ele é o Senhor, ele é maior do que todos. E Jesus chegou perto de João Batista para ser batizado. João Batista recusou e disse: eu não posso batizar-te, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, Jesus, eu é que preciso ser batizado.
Jesus disse para ele: João Batista, deixa por enquanto, para cumprirmos toda a justiça de Deus. Jesus estava se fazendo pecado, se tornando semelhante ao pecado, para cumprir a justiça de Deus. Então ele foi batizado, tornando-se semelhante ao homem pecador. Ele seguiu seu ministério e sua trajetória. Foi condenado injustamente à morte de cruz. E morreu na cruz, para cumprir a justiça de Deus. O pecado foi castigado em Jesus. Ele morreu levando a nossa condenação. Quem matou Jesus não foram os romanos, não foram os judeus. Às vezes algumas pessoas ficam iradas e dizem: Jesus morreu por causa do maldito Judas Iscariotes, traidor. Outros dizem: Jesus morreu porque aqueles sacerdotes invejosos condenaram injustamente o Salvador. Outros dizem: Jesus morreu porque aquele povo de Israel, os judeus ingratos, gritaram: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Outros pensam: Jesus morreu porque o covarde Pilatos, vendo que Jesus era inocente, lavou as suas mãos e o entregou para ser crucificado. Igreja, não foi Judas o responsável pela morte de Jesus. Não foram os sacerdotes os responsáveis pela morte de Jesus. Não foi o covarde Pilatos, nem o povo de Israel que foram responsáveis pela morte de Jesus. O responsável pela morte de Jesus foi eu e foi você. Os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados fizeram Jesus morrer naquela cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz. Ninguém matou Jesus. Ele foi condenado, foi crucificado, mas ele disse em João capítulo 10, versículo 18: eu entrego a minha vida por todos vocês. Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Ele cumpriu a justiça de Deus, para que agora eu e você fôssemos declarados justamente diante de Deus, como perdoados, como libertos, como salvos. Nós fomos declarados justos, porque Jesus foi declarado pecador naquela cruz do Calvário. Nós fomos salvos. Então esse sacrifício foi glorioso. E o texto de Romanos nos diz que essa justiça de Deus se manifestou em Jesus, trazendo a salvação. O texto de Romanos 2, Romanos 3, ou melhor que lemos, é um dos mais importantes de toda a Bíblia. A justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós éramos pecadores, mas fomos declarados justos, porque Jesus, que era justo, foi condenado na cruz a morrer no nosso lugar. Ele perdoou os nossos pecados. Irmãos, é impressionante que a Bíblia diz aqui no versículo 21, da qual testemunharam a lei e os profetas. A lei e os profetas testemunharam sobre esta justiça de Deus estabelecida em Jesus. Eu quero ler um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 29, onde a Bíblia diz assim, Lucas 9, 29, acompanhem. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago.
surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Quem eram eles? Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Jesus pegou Pedro, Tiago e João, subiu a um monte. Quando ele começou a orar, o seu rosto e as suas vestes resplandeceram como o brilho de um relâmpago, mais do que o sol. Foi glorioso. Os apóstolos ficaram já impactados com aquilo, impressionados. Jesus transfigurado em glória diante deles. E de repente apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias já tinham partido para a eternidade há muitas décadas, há séculos atrás. Aparecem em glorioso esplendor no monte, falando com Jesus e diante dos 3 apóstolos que Jesus levou com eles. Moisés e Elias falavam com Jesus. Para Deus, todos vivem. Aqueles que partiram com Cristo para a eternidade, vivem e reinarão com Cristo eternamente. Mas Moisés e Elias podiam estar ali falando sobre as suas gloriosas partidas para a eternidade. Moisés, o grande legislador de Israel, libertou o povo da escravidão no Egito. Deus o usou para abrir o Mar Vermelho e trazer a lei para Israel, os 10 mandamentos. Moisés é o representante da lei. Moisés é o símbolo da lei de todo o Antigo Testamento. Moisés teve uma morte gloriosa num monte, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, e o seu corpo nunca foi encontrado. Não há um túmulo de Moisés. Procuraram e nunca acharam o corpo de Moisés. E a Bíblia diz em Judas que o arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. Houve uma luta entre Miguel e o diabo pela posse do corpo de Moisés. Moisés podia estar falando sobre o seu glorioso ministério e a sua gloriosa partida para a eternidade naquele monte com Jesus, mas ele falava sobre a morte de Jesus. Elias, grande profeta Elias, podia estar falando naquele monte com Jesus sobre a sua gloriosa partida para o céu, numa carruagem de fogo. Elias foi arrebatado para o céu. Carros e cavalos de fogo desceram do céu e levaram o profeta Elias vivo para a eternidade. E quando ele subia naquela carruagem de fogo, a sua capa caiu, e Eliseu abraçou aquela capa e recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. Elias podia estar falando sobre aquele momento esplendoroso do seu arrebatamento para o céu. Mas não, ele falava sobre a morte de Jesus. Moisés e Elias falavam sobre a partida de Jesus, que se cumpriria em poucos dias em Jerusalém. O que isso nos ensina, irmãos? Moisés, representante da lei, Elias, o maior profeta, representante dos profetas do Antigo Testamento, estavam ali falando sobre a morte de Jesus, porque a morte de Jesus foi mais importante do que a morte e a vida de Moisés. A morte de Jesus foi mais importante do que o arrebatamento de Elias. A morte de Jesus foi mais importante do que a vida de Moisés e de Elias. A morte de Moisés não trouxe salvação
para Israel. O arrebatamento de Elias não trouxe remissão para a humanidade, mas a morte de Jesus Cristo trouxe salvação, estabeleceu a justiça de Deus. A morte de Jesus trouxe o perdão para os nossos pecados. A morte de Jesus foi o fato mais importante da história da humanidade. E agora naquele monte, Moisés e Elias, a lei e os profetas se rendem e se dobram diante daquele que é o Senhor dos senhores. A lei e os profetas testificam de Jesus Cristo, se dobram ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Pode aplaudir o Senhor. Não é Moisés, não é Elias que nós aplaudimos, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A lei e os profetas apontavam, indicavam e testemunhavam a respeito de Jesus Cristo, que estabelece a justiça de Deus na minha e na sua vida. É Jesus. Irmãos, Ele é tudo para nós. O que Ele fez é incomparável. O que Ele fez é maior do que tudo. Não podemos negligenciar. Jesus é tudo para nós. Não tem como nós sermos um cristão e não darmos importância ao que Jesus fez, ao sacrifício dele naquela cruz. Não tem como ignorarmos o que Jesus fez. Ele nos ama tanto. Esse Deus justo sacrificou o seu Filho amado para cumprir a sua justiça, condenando Jesus naquela cruz, para poder dizer para mim e para você agora: você é meu filho amado, eu te perdoo e você tem a vida eterna, porque você crê naquilo que Jesus fez por você e no seu lugar, naquela rude cruz. Quem aqui crê no que Jesus fez? Fica de pé aí onde você está.